E hoje nós vamos te dar dicas de como manter uma audição saudável. A Priscila Souza tem todas essas informações para a gente, inclusive está com o entrevistado. E me chamou bastante a atenção, Priscila, a questão da alimentação. Manter uma boa alimentação evita problemas na audição? Será que o nosso especialista pode explicar melhor? E principalmente, quais são esses alimentos? Eu já começo com uma pergunta. Pois é, Thaís, sem dúvida a questão da alimentação é um fator também importante, sim, né, no bom funcionamento. Nós estamos aqui com o Dr. Diego Farias, que é otorrinolaringologista, que vai tirar essas dúvidas e reforçar para a gente esse recado. Obrigada, doutor, pela presença. A Thaís já colocou aí, né, que cuidado é esse com relação à alimentação e se há alimentos que, de repente, colaboram mais aí para essa proteção da audição. Bom dia. Bom dia. E sim, a resposta é sim. Alimento está relacionado ao bem-estar geral, mas também à saúde dos ouvidos, né? Já que os ouvidos, o nosso labirinto, ele é um órgão que tem um metabolismo muito intenso. Então, obviamente, alimentos que trazem prejuízos ao nosso metabolismo também podem trazer prejuízos à audição. E geralmente são aqueles que nós já estamos habituados a ter cuidado e combater, né? Principalmente açúcar, sal. Você falava ainda há pouco que a questão dos hábitos tem colaborado muito para a questão da perda auditiva. Sim. Fones de ouvido, que outros hábitos assim, é importante a gente estar falando? Quais são as orientações, já que principalmente quando se fala do fone, é uma prática muito comum no dia a dia? Sim, né? Os nossos ouvidos, eles foram feitos para receber os sons do ambiente, né? Mas hoje, como nós temos hábitos novos, devido às teleconsultas, né, às lives, às aulas e trabalhos à distância, tem sido mais frequente o uso dos fones. E o fone, ele vem e traz o som, a fonte sonora para bem próximo do ouvido, né, quase sobre o tímpano. E nisso daí, eu já quero mencionar que os tipos de fone. O supraoral, aquele que cobre todo o pavilhão, ele traz menos prejuízo do que aquele pequenininho, que fica intracanalicular. E, obviamente, quanto maior a intensidade sonora, quanto mais frequente também, por mais tempo de uso, né, e de exposição a essa fonte sonora, maior vai ser o prejuízo à audição. Por quê? Perda auditiva já está diretamente relacionada à exposição sonora. Isso daí já é fato, todo mundo conhece. A questão da perda auditiva, ela tem relação com a questão de idade? Todo mundo em algum momento vai ter uma perda ou não? Como é que funciona essa questão desse dano que pode ser ocasionado na ausência desses cuidados ou mesmo pela mudança, né, da idade? Ok. Sim, em cada ouvido nosso nós temos células sensoriais, né, que já tem um número limitado de população, aproximadamente 16 a 18 mil células de cada lado. E elas não se regeneram. Ao longo do tempo, naturalmente, essa população vai diminuindo. Por isso, lá na terceira idade, se espera ter algum grau de perda, leve e por aí vai. Agora, esse processo de perda de células sensoriais da audição, a gente consegue acelerá-lo, né, se fizermos injúrias à audição. E nós vamos ver que provavelmente nossa geração agora, devido a esses novos hábitos, irá ter provavelmente uma perda de audição mais precoce. Por isso, uma criança ou um adolescente pode ter uma idade auditiva compatível com a de um adulto ou até de um idoso. Certo. Thaís, tem pergunta? Tem a pergunta, Priscila, do Osvaldo. Ele gostaria de saber se aquele incômodo, aquele zumbido que de vez em quando a gente sente, se ele é reversível. Certo. Osvaldo, o zumbido ele é um sintoma assim do nosso aparelho auditivo, do nosso ouvido. Geralmente é um dos primeiros sintomas quando há uma injúria à audição, uma injúria por vezes temporária, ou seja, passou o estresse auditivo, passou o sintoma que é o zumbido. Agora ele pode se tornar permanente na medida que essa injúria se prolonga e abusamos dessa exposição sonora. Existem algumas atividades, né, profissionais onde esse ruído externo ele é altíssimo e já há todo cuidado com o uso de equipamentos de proteção. Mas aquelas mais cotidianas, como por exemplo o motorista de ônibus, que talvez não tenha tanta atenção ou esteja
tendo o cuidado de cuidar da audição, que tipo de orientação para determinados profissionais assim são necessárias e importantes nesse dia a dia do trabalho? É esse cidadão que a gente precisa conscientizar mais, porque em fábricas, em aeroportos, a legislação de proteção à audição já é bem aplicada. Agora, motoristas, pequenas oficinas, pequenas obras, eles precisam também de proteção auricular, justamente para não tornar precoce uma perda de audição que a gente pode vir a ter só no futuro ou nem desenvolvê-la. Existe alguma relação entre a perda de audição e a labirintite? Existe, sim. A labirintite ou qualquer alteração do labirinto, mesmo não sendo labirintite, pode trazer prejuízos à audição. Porque o nosso labirinto ele tem duas funções, serve para a gente ouvir e para a gente se equilibrar. Então, alterações que trazem, né, problemas no equilíbrio também podem trazer problemas na audição. Thaís pergunta. Tem aqui um comentário de um telespectador, ele não se identificou, mas ele colocou assim, olha, barulho de trânsito, como dessas motos, carros, inclusive ele colocou aqui sons de carros automotivos, essa prática, né, de você diariamente ficar ali, isso traz em quanto tempo, mais ou menos? A gente tem como mensurar, doutor, essa questão da perda da audição? Até porque trânsito, se a gente for parar para pensar, estamos todos os dias aí envolvidos no trânsito, né? Sim, e o ruído do trânsito, ele é o principal responsável pela poluição sonora e que traz preocupação no mundo inteiro, não só aqui, né? Por quê? Porque ele gera um ruído de aproximadamente 85 decibéis. E qualquer som acima de 80 decibéis já traz prejuízos à audição. O quanto de prejuízo teremos vai depender do tempo de exposição. Por exemplo, a 80 decibéis, uma exposição de mais de 8 horas já traz prejuízos. Mas com poucos decibéis a mais, por exemplo, 90 decibéis, essa pressão sonora já está bem aumentada, 4 a 8 vezes mais. E apenas uma exposição de 2 horas já traz prejuízos. No trânsito, esse ruído é aproximadamente de 85, sendo que a buzina ela chega a atingir 120 decibéis. Então, quanto maior a intensidade, menos tempo de exposição vai ser necessário para causar prejuízos à audição. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da água nos ouvidos, né? Para quem vai na piscina ou mesmo que tenha as práticas esportivas aquáticas. Quais são as orientações e os procedimentos com relação ali àquela coisa de entrar um pouquinho, como proceder? Sim, em primeiro lugar, no ouvido, que está íntegro, protegido e tem sua camada natural protetora de cerume, ele não tem problema em receber água, né? Senão teremos problemas toda vez que for simplesmente tomar banho, né? Agora, logicamente, uma exposição por longos períodos, por exemplo, praticantes de natação, ou aquela pessoa que abusa do cotonete, retirando toda a proteção do cerume do ouvido ou até causando lesões no ouvido, a água pode trazer agentes patogênicos que vai causar as inflamações, as otites. Certo. Thaís? Doutor, uma dúvida com relação à fala. Geralmente se diz que quando a pessoa fala muito alto é porque ela está com problema de audição. Isso é verdade ou é mito? Sim, e justamente, geralmente quem percebe a perda de audição são os familiares, as pessoas próximas àquela pessoa que está perdendo a audição, né? Começa a se irritar, tem toda hora que repetir, percebe que uma criança, por exemplo, está pedindo para aumentar o volume da televisão, ou então que algum indivíduo começa a falar mais alto. Então, esse é um primeiro sinal que devemos estar atentos, sim, a procurar o especialista para testar a audição. Thaís, pergunta no Twitter. Exato, vamos para a nossa hashtag, você no BDP, vamos olhar aqui a participação. O Carvalho dizendo, gostaria de saber qual o período para visitar o otorrinolaringologista. Fazer a lavagem do ouvido deve ser um procedimento corriqueiro? Ele faz 2 perguntas, doutor. Certo. A idade não tem idade, né? Assim que nascemos, o teste da audição já é feito através do teste da orelhinha. Já nas maternidades, se ela ocorre em algum local onde serviço não há acesso,
Então, logo depois de nascer, a criança deve ser levada à testagem, né? Ou seja, um recém-nascido. E sempre que houverem fatores de riscos à perda de audição, independente da idade, né? Ou seja, exposição frequentes a ruídos, ou então ter na família alguém que teve uma perda de audição precoce, e fora os sinais que já mencionamos. O senhor falou ainda há pouco sobre a questão da limpeza dos ouvidos. Qual é a forma correta de fazer essa limpeza? Existem, inclusive, algumas substâncias que muitas pessoas compram que ajudam nesse processo, ao cuidado de não exagerar nessa limpeza, mas qual é a orientação do como fazer? Poxa, acho que essa é a dúvida que eu mais queria tirar, né? O nosso ouvido ele é autolimpante, ou seja, ele mesmo é encarregado de colocar a cera para fora, mas numa velocidade muito pequena. Então, por isso, a gente só deve ter o trabalho de limpar o ouvido por fora, ou com uma toalha ou com um papel. E evitar cotonete, não se usar cotonete para essa função, porque ele faz o trabalho inverso ao trabalho natural do ouvido. Enquanto o ouvido coloca o cerume para fora, nós empurramos o cerume de volta para dentro, né? E rapidamente, o que o ouvido levou dias para colocar para fora. Tá certo, muito obrigada pela presença, pelas orientações, a gente agradece. Thaís? Tá certo, Priscila, obrigada pelas informações, até daqui a pouquinho.